bem-vindo a mais um episódio do UnaCast, o nosso canal onde a gente recebe líderes das principais empresas e instituições, sempre com o objetivo de trazer para você, nosso seguidor, mais informação sobre o mercado de infraestrutura, riscos e como os nossos líderes tomam decisões de investimento. E o nosso convidado de hoje é o André Abouchan. Bem-vindo, André. O André, além de um grande amigo, é CEO da Engeform Engenharia, uma empresa muito inovadora e líder em vários segmentos de engenharia, investimento em outros braços de infraestrutura que ele vai contar para a gente. Bem-vindo, André. Obrigada por ter vindo aqui para o nosso podcast. Obrigado, Lara, pelo convite. É um prazer estar aqui no UnaCast e tenho certeza que a sua jornada aqui entrevistando pessoas importantes para o seu segmento de atuação vai contribuir muito para quem estiver ouvindo aqui esses podcasts. Então, é um prazer mesmo. Obrigado. Obrigada a você. E André, você, além de um amigo, um empresário que eu admiro bastante, e você tem uma jornada muito importante, né, para inspirar outros empresários aqui no Brasil, porque você lidera como um membro da segunda geração, uma transição, né, e crescimento de uma empresa que tem um controle familiar, né? Conta um pouquinho pra gente essa sua jornada profissional, né? Como é que você se preparou para esse momento e em que momento que você tomou a decisão de assumir esse desafio? Falar da jornada profissional de uma empresa familiar faz a gente falar primeiro da família um pouco, né? E acho legal falar quem é o André, porque eu sou sempre filho da Suzana e do Reinaldo, e é legal falar do perfil dos dois, porque eles são perfis muito complementares. O Reinaldo vem da região de Ourinhos, né, viveu entre Ourinhos e Bauru, né, chegou em São Paulo pela primeira vez quase com 18 anos, falando amor, dor, porta, né? E foi estudar na Poli e virou engenheiro civil. E minha mãe, ela é formada em História pela PUC. O que faz o nosso ouvinte aqui perceber que eu tive na minha formação e no meu crescimento uma chance de ativar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Ávida leitora que ela era, estudiosa de filosofia e tendo estudado numa escola muito humanista, que é o Santa Cruz, né? Eu acho que isso aí complementou a minha formação até os 18 anos, né? Quando a gente terminava naquela época o colegial, hoje o Fundamental 2. Crescendo também, visitando os negócios da Engeform junto com meu pai, que aos sábados tinha o hábito de visitar os canteiros de obra e colocava o filho dele no carro para a gente ver os diversos canteiros, ver as coisas acontecendo, os equipamentos trabalhando, as maquetes que ele tinha paixão por canteiros sempre muito lindos, né? Porque uma obra com um canteiro assim diferenciado, com um pouco de arte, é a porta de entrada dos seus parceiros, clientes, fornecedores e por aí vai. Então, o André nunca pensou em ser nada diferente do que ser engenheiro civil. Crescendo nesse contexto aí, nunca me passou a ser nada diferente. Só que a vida me apresentou uma oportunidade muito diferente quando eu tinha 22 anos. E aqui, nesse eixo da nossa Faria Lima, eu tive a chance de conhecer uma amiga do meu pai israelense que me convidou para fazer um estágio no exterior. Então eu era ali um jovem de 22 anos, no seu último semestre de engenharia, pensando o que ia ser carreira como engenheiro, se eu ia trabalhar em outra empresa, diferente da família, para ganhar experiência. E aí veio essa oportunidade de ir para Nova York e sem saber muito o que seria o meu futuro lá, né? Quanto tempo eu ficaria, mas achando que se eu pudesse aprender ali em Wall Street um pouco sobre o mercado financeiro, eu traria para mim sempre uma bagagem relevante. Isso posto, a proposta chegou em setembro de 98. Em dezembro de 99 eu já estava formado, malas prontas, apartamento alugado lá em Nova York, festa de despedida, e lá fomos com a cara e com a coragem aprender um pouco em Nova York. Então, esse é um primeiro ciclo aí que conta um pouco da história da família, da formação aqui no Brasil, e aí vem uma outra parte da história que seria falar um pouco dos tempos de Nova York. E conta pra gente, o que teve uma safra, né, também de... Não dá pra gente dizer safra, né? Mas é muito comum a formação de engenharia levar para finanças, né? E o mercado financeiro, de forma geral, se beneficia muito dessa visão analítica. Como é que foi essa tua passagem para Nova York e pelo mercado financeiro? Isso eu acho que ajuda muito mesmo. E
e é curioso que realmente dá uma complementariedade à nossa formação muito relevante. Então, quando eu cheguei, eu não sabia muito bem o que ia ser a minha história, né? Mas eu sei que eu tive que fazer aqui um ciclo de encerramento do que estava acontecendo no Brasil, né? E aí, quando eu cheguei em Nova York para fazer um estágio em Wall Street, eu tinha as minhas expectativas que, ao chegar lá na antiga Salomon Brothers Smith Barney, se mostraram muito diferentes do que eu imaginava, porque eu era um imigrante brasileiro, cuja faculdade, a escola, o nome e sobrenome não queriam dizer absolutamente nada para ninguém que trabalhava lá, né? Então, naquele momento, eu brinco que você vira zero. É hora de você realmente mostrar o seu maior valor pessoal e profissional, porque você teve seu dom absolutamente zerado. E eu imagino que eu fosse fazer várias coisas super divertidas, super estimulantes no começo da minha carreira. E, na verdade, um estagiário chegando em Wall Street, servia café, passava fax, distribuía carta, atendia telefone, fazia um monte de coisas assim que, enfim, não sei nem se era um pedágio para ver se você aguentava aquela jornada, né? Então eu começo fazendo tudo isso. A Max Desvalorização te acompanhando nessa época. Exatamente, né? Um pouquinho mais para frente ela vai chegar, mas muito antes disso, em 99, Lara, eu fui, assim, minha resiliência como profissional foi muito provada, porque eu não sei se eu já te contei a história, que eu quase fui demitido com um mês de trabalho lá, né? Não contou. Imagina não contei, então eu conto depois porque de criar tanta expectativa com essa fase. Acho que vale aí dentro dos temas de liderança a gente aprender um pouco com os meus erros aí, né? Porque eu sentei numa cadeira, então eu trabalhava para 3 pessoas, era um italiano, um indiano e uma americana, e fiquei honrado que então tinha um computador, um telefone e tal, virei um assistente, né? Chama Sales Assistant, assistente de vendas. E aí tocou o telefone da Tina. E é uma história que para mim ela é memorável, porque até hoje eu lembro desse dia com muita cor. E eu peguei o telefone, atendi, a mulher falou assim, eu precisava falar com a Tina. Eu falei, pois não, quem gostaria de falar? E ela falou, Harris. Eu falei, caramba, que nome esquisito, Jesus. Né? Peguei já um papel assim para colocar umas letrinhas que eu tinha entendido. Fiz meio que uma forca. Falei, senhora, me desculpa, eu estou começando hoje aqui, inclusive. Eu não consegui entender seu nome. A senhora podia repetir o seu nome que eu vou passar a ligação para a Tina? Ela, meio brava, falou assim, Harris. Aí eu falei, caramba, mas 2 letrinhas só. E difícil, não estou pegando, né? O que eu faço agora? E a Tina falava, passa a ligação, quem é? Do outro lado do aquário. Eu falei, calma, a moça aqui. Eu falei, olha, senhora, me desculpa uma última vez, estou começando aqui, o seu nome. Aí eu ouvi aquilo tudo. A Tina falando, passa a ligação. Eu falei, Tina, atende a Hillary Clinton. Ela precisa falar com você. Ela falou, como é que é? Eu falei, a Hillary Clinton no telefone, brava, inclusive. Se fosse você atender agora. Pum! Joguei a chamada para ela. A Tina era aquela típica americana, mais fortuna, assim, loira, que falou com a, infelizmente, Betsy O'Leary sobre tudo que precisava acontecer de gestão do banco. A Betsy era a vice-presidente uma mulher mais, assim, ranqueada na patente do banco, que deu a seguinte instrução para a Tina, cuida disso aqui, blá, blá, e na saída vai lá na porta do seu escritório e demite esse brasileiro analfabeto que não consegue pegar nem meu nome. Então lá estávamos nós, que tínhamos vendido o carro para mudar para Nova York, terminado com a namorada, feito a festa de despedida, lugar do apartamento, em um mês, naquela situação, demitido pela Tina. No listening. Mas de onde você tirou o Hillary Clinton? Eu não sei de onde veio a Hillary Clinton. Eu sei que não Betsy O'Leary não vinha, e Hillary Clinton. E aí a Tina saiu bufando bochechas vermelhas assim, e podia ser até um espetáculo lá do cara da televisão que falava, you're fired, né? E naquela hora, assim, me bateu o primeiro desespero. Acho que os olhos têm que ter enchido de lágrima, mas o escritório da Tina era uma bagunça que eu não consigo te explicar. E eu sabia um pouco de programação de Excel, umas porcarias assim, de computação, e falei, Tina, é o seguinte, você pode até me despedir, mas eu te faço uma contraproposta. Você me dá 1 semana para colocar esse escritório em ordem. Não vai ter um papel jogado em lugar nenhum, eu vou automatizar esses seus sisteminhas, estão tudo bagunçado aí, isso aqui vai ficar um brinco em 1 semana, basta você não me despedir de hoje para amanhã. E ela me olhou com uma cara meio de brava, falou assim, eu vou pensar à noite e amanhã eu te falo. E aquela noite eu não dormi, né? Os olhos arregalados a noite inteira, mas o fato é que a Tina não me despediu. Ela foi muito importante na minha história lá no banco. Um banco que era extremamente meritocrático,
que exigia muito do investimento pessoal seu como profissional, sendo protagonista da sua jornada de aprendizado. Eu não sei quanto você conhece do mercado de capitais lá fora, mas assim, sua carreira só avança. Se você tirar o Series 63, Series 65, Series 7, não sei o quê. O mercado regulado é bem mais mercado americano é bem mais regulado do ponto de vista pessoal, né? Profissional. E eram assim livros, juro, pilhas de papel gigantes que tinha que estudar, aprender tudo, fazer uma prova no computador de 4 horas e tirar 70%, senão a carreira não avançava. Né? Então, assim... Não só o mercado de capitais, né? O mercado bancário também, né? O mercado de corretagem e bem lá mais que eu regulado, fiquei quase 8 anos, né? E se não fosse assim, eu não ter aceito ter sido demitido pela Tina ali no ato, né? E ter sido um pouco criativo e tal. Como é que isso porque podia... incorporou no André? Não, várias vezes eu já pensei nessa situação de verdade. Se eu tivesse, por exemplo, falado, bom, deu ruim, deu errado, deixa eu colocar meu rabinho no meio das pernas, encaixoto as coisas todas e volto. Puta, minha história de vida teria sido completamente diferente. Né? Não teria ficado todos aqueles anos em Nova York, não teria aprendido tudo que eu aprendi, não teria vivido Setembro 11 no centro da confusão, não teria visto tantas empresas que quebraram, tantas empresas que depois mostraram formas diferentes de se recuperar depois de 2001, né? Então, acho que a história do André... Você estava lá no dia do acidente? Como é que foi? Estava lá e... Te marcou mais do que a Tina? Me marcou mais, né? Acho que todo mundo que viveu isso lá de perto e assim, eu não estava nas torres, mas muitos amigos estavam. Sabe, aquelas pessoas correram cheias de cinza pelas ruas, né? Então, assim, muitos amigos que estavam em Wall Street subiram, porque eu estava mais no uptown, midtown, né? No meio da cidade. Mas o fato é que cortou-se toda a comunicação, né? Então a gente não tinha mais telefone, depois cortou a energia, depois o gás, aí eu não tinha elevador, eu morava no andar 41, então talvez que eu tinha que subir e descer era 41 andares. Eu tinha uma namorada naquela época que ficou presa fora da ilha, então ela estava presa fora da ilha e eu preso dentro da ilha, sem comunicação. Então acho que ter vivido o Setembro 11 me trouxe bastante resiliência ao longo da minha vida para enfrentar outras grandes crises que já apareceram. Inclusive, quando chegou a do Covid, muita coisa passou na minha cabeça. Eu falei, gente, peraí, põe aqui nessa sala escrito aqui, ó, Centro de Crise de Covid. Me chama essas 10 pessoas aqui, porque agora eu preciso dessas 10 pessoas trabalhando juntos. E assim, muita coisa foi ecoando, muita coisa foi ecoando. Eu lembro que o banco que eu trabalhei, que era Salomon Brothers, fez a fusão com o Citibank, virou Citigroup, né? Uma das coisas que eles fizeram na crise, eu chamo de comunicação excessiva na crise. Então, não podia faltar comunicação para que não restasse dúvida para ninguém do que estava acontecendo, quais eram os próximos passos, quais eram os caminhos e as alternativas, quais eram os grandes riscos que estavam mapeados, quais eram os caminhos para a gente enfrentar os riscos, né? Que postura era esperada de cada um. Até você me fez lembrar agora me deu um pouco de raiva do meu chefe, porque no meio dessa confusão do dia 11 de setembro, talvez no dia 14 eu consegui sair dali de Manhattan. E por que eu fiquei com raiva dele agora? Porque eu peguei o primeiro trem que deu e fui pro lugar mais longe que tinha em Long Island. Sei lá, 6 horas de trem até lá. Quando eu cheguei lá, tocou meu telefone. Falou, puxa, amanhã, 7 horas da manhã, reunião todo mundo aqui no banco. Falei, mas precisa mesmo, acabei de chegar às 6 horas de trem. Falei, preciso reunir todo mundo e, putz, é importante todo mundo junto nessa hora. Toca, voltar de madrugada no trem. Chegar lá, putz, ele juntou todo mundo. E mais ou menos a mensagem foi assim, olha, tô aqui com vocês, tamo juntos, se vocês precisarem eu tô do lado de vocês, não hesitem de me consultar e se precisarem de ajuda, ó, tô aqui. E falei, bom, o que mais? Falei, tamo juntos. Peguei, desci, peguei 6 horas de trem. Eu só precisava ter ficado lá descansado um pouco, né? E André, 8 anos, né? Todas as certificações depois, uma carreira vencedora, decisão de voltar para o Brasil e assumir o negócio da família, né? Se preparar para uma transição, né? Como é que foi essa decisão? E eu brinco que, assim, eu tive pouca dúvida ao decidir fazer isso. Mas tem uma semana que ela é emblemática para mim, que é ali na virada de 2005 para 2006, que é quando eu me despeço de todo mundo de Nova York depois de tanto tempo. E
E eu trabalhava ali na Madison com a 57, um escritório bonito, olhando para o Central Park. E eu volto para um negócio muito incerto. Eu brinco muito com as pessoas quando eu conto essa história, que foi meu maior erro e meu maior acerto, esse processo de volta. Porque hoje, olhando 20 anos para trás, eu acho que ter voltado foi o meu maior acerto. E o meu maior erro foi não ter combinado com o Reinaldo e com o Arnaldo absolutamente nada. Mas pensa em absolutamente nada. O que eu vou fazer? Qual é o meu cargo? Onde eu vou trabalhar? Quanto vai ganhar? Por quanto tempo? Como é que anda a casa? Eu não perguntei nada. Bom, é para voltar. Né? Meu pai tinha acabado de fazer 60 anos e falou, olha, eu acho que é hora de você voltar. É importante aqui no processo de sucessão da família. Você é um engenheiro, você gosta do que a gente faz, volta. Eu falei, volto. E aí quando eu cheguei, tinha aquela incógnita na minha cabeça e na cabeça deles já tinha uma coisa muito clara. O André precisa reaprender engenharia para poder voltar a ser um líder dentro dessa empresa. Então nós temos para ele um capacete, um par de botas, e a gente acabou de ganhar um negócio para transformar o Carandiru, esse mesmo, onde teve aquela tragédia, no Parque da Juventude, que hoje tem uma FATEC, tem um centro cultural, tem uma biblioteca linda. Então ali eu fui passar 2 anos e meio reaprendendo engenharia e liderando os nossos estagiários, que era quem eu podia liderar com 30 anos. Essa decisão de volta com essa página em branco de escopo, qual foi a sua primeira reação? Você vindo, né? Acho que todo mundo que teve uma experiência interessante de morar fora, rica, e de se aprofundar na cultura americana, né? Onde não tem muita incerteza. Eu acho que uma das... Não tem nenhuma incerteza. Nenhuma não, mas tem bem menos. Eu acho que uma das características fortes, né? E por isso tão dinâmicas da economia americana, que as regras são mais estáveis e por isso os negócios mais previsíveis, né? Então, uma responsabilidade grande no profissional, como você trouxe, de se autodesenvolver e correr atrás, né? Começa servindo café, corre atrás e você vai trilhando a tua trajetória, né? O empresário brasileiro, como você sabe bem, melhor do que eu, inclusive, todo dia é olhar, replanejar, a decisão é essa, a decisão não é essa, o cenário mudou. Qual foi a tua primeira visão do que era o negócio da família e que você estava voltando para assumir? Você lembra dessa Eu lembro bem. Eu lembro bem porque... seu primeiro impacto, assim, você chegou, pegou o capacete, foi para a obra do Carandiru. E ali, assim, eu acho que eu já tinha muito orgulho do que era a Engeform. A Engeform já tinha 30 anos, o Arnaldo tinha fundado ela em 76, já era um grande amigo do Reinaldo lá atrás. Nos idos do começo da década de 80 eles se juntam para criar uma empresa com uma governança que ela é ultra não cartesiana, porque eles foram os dois co-CEOs dessa empresa por quase 40 anos, né? É uma coisa que assim... Difícil dar certo isso, né? Difícil dar certo. E poucos livros na academia falando que isso pode dar certo. Então eles, acho que nessa jornada em conjunto, somaram muito as forças, dividiram muito os problemas e as grandes decisões, né? E sempre conseguiram buscar um alinhamento para ir na melhor direção comum. Né? Então ali tinha uma empresa que eu já me orgulhava muito. Me chamava a atenção, primeiro tentando dar um pouco de contexto, né? Eu diria que naquele momento, em 2006, dinheiro lá de trás, talvez a gente fosse uma empresa de 50 milhões de reais de receita, com um time de 500 pessoas, trabalhando prioritariamente como uma construtora, que trabalhava para o setor público bastante e um pouco menos para o setor privado. Essa era a grande fotografia naquele core 2006. Tinha os seus ritos de governança, tinha sua cultura corporativa, porque é impossível você chegar em 30 anos sem uma cultura corporativa, sem valores. Mas algumas coisas me chamavam muita atenção, principalmente vindo de uma academia tão forte como foi o Citigroup nos seus anos áureos, né? Assim, o que o Citigroup, como um grande conglomerado financeiro, investiu no seu capital humano, foi uma coisa assim muito legal, né? E quanto mais você se sobressaía na sua carreira, mais eles estavam dispostos a investir na sua formação. E eu surfei essa onda com muito prazer. Então, ao chegar, a primeira coisa foi reaprender engenharia. E principalmente ter a ciência, que aqueles passos para trás que eu estava dando lá, eu era lá no exterior, Senior Vice President Investment,
que era a patente mais alta que você podia ter nessa posição, e eu cheguei num conselho que o banco tinha, que era o Directors Council, né, com 25, 26 anos. Então, ali muitos temas de governança, de ritos, de boas práticas, ali chegaram muito cedo para mim, né? E o que eu acho que eu mais admiro no Reinaldo e no Arnaldo, junto com o Richard e o Ney, que são os nossos conselheiros decanos, que têm 40 anos de empresa também, foi a abertura deles para o novo, né? Então, na medida que eu ia trazendo coisas que eu aprendi lá atrás, eles sempre foram se mostrando abertos a ouvir, ponderar, e se ele precisava de especialistas, Lara, assim, a gente também sempre trouxe na Ingeform muita gente para nos ajudar a aprimorar a nossa gestão. A gente tem na nossa visão, né, a frase assim, que a gente quer ser referência em gestão. E para você se manter constantemente em 50 anos uma empresa referência em gestão, você tem que se apoiar nos melhores conhecedores, consultores, que existem momentos que você precisa dar essa avançada na sua curva de crescimento. Então, éramos isso ao chegar, mas nos transformamos muito, né? Dando um fast forward para final de 23, os momentos de hoje, né? O que era quase uma empresa só de engenharia, hoje são 5 empresas. O que eram 500 pessoas, hoje chegamos a quase 10 mil. Aquela receita se multiplicou por 20. Mas mais do que isso, acho que a gente criou um resultado positivo na sociedade, através de uma série de indicadores que são muito maiores do que EBITDA, geração de caixa, etc. A gente construiu muita coisa legal nesses últimos tantos anos. E para isso, elementos de cultura e de governança foram fundamentais. Então, eu gostaria de trazer algumas coisas que me veem na cabeça que foram relevantes. Acho que é interessante você, esse momento que você chega e que você compara países, dinâmicas de negócio, oportunidades também, né? De reoxigenar com todo esse aprendizado que você colheu, né? Morando fora e no estado da arte, né? De competitividade, né? Indústria financeira americana. Que momento você identificou que tinha melhorias em relação à governança, em relação à mudança de cultura que precisava ser promovida, e como que você isso foi rápido, atuou para isso foi rápido, ajudar o Arnaldo e o Reinaldo a criarem esse momento e todo esse processo de transformação incrível que você contou. E eu acho que foi muito rápido que assim eu comecei a trazer as provocações, e assim, muito legal a abertura deles, porque acho que lá em 2007 já a gente fez, acho que talvez o primeiro workshop fora da empresa. A gente foi para um hotel, os principais líderes para trabalhar. Eu não lembro se era planejamento estratégico, se eram temas de cultura, mas a gente foi assessorado por uma empresa que chamava Antar. E só porque você usa essa mesma expressão, Antar quer dizer a transformação que vem de dentro para fora. Ou seja, quem facilitava ali o encontro, que era a Silvana e esqueci o nome da outra moça, elas, no fundo, nos induziam a pensamentos que nós mesmos trazíamos as soluções e as respostas para os nossos problemas. Então, ali, acho que na minha chegada 2 anos depois, a gente começa a trabalhar elementos de cultura, elementos de planejamento estratégico, elementos de ritos de governança, né? E então, eu acho que ali na chegada, trazendo muito do que eu tinha visto lá fora, eu fui trazendo essas provocações. E acho que um marco importante também, que mexe com a nossa estrutura organizacional, foi quando eu fui fazer o tal do OPM, que, aliás, eu recomendo muito para quem estiver ouvindo aqui e puder se qualificar para fazer o Owners and President Management Program da Faculdade de Harvard. Um curso bem focado no que CEOs podem receber dos melhores casos que um MBA teria. O MBA acho que são 200 casos em Harvard e a gente estuda talvez 70 casos. Mas são 70 casos que mais impactam os CEOs à frente de organizações, 160 pessoas de 30 e tantos países. E ali também eu trouxe muita coisa. Então, eu não consigo precisar exatamente no tempo quando, por exemplo, a gente chama o primeiro consultor que ajudou a tirar de nós o que a gente tem hoje como os principais elementos de cultura. Porque a gente tinha os valores, mas não estavam escritos. E muito menos você podia pedir
uma adesão do time a esses valores e essas competências se eles não estavam claros para todo mundo. Você foi para o OPM? Você já tinha voltado? Já. Você foi quando? Eu entrei em 2011, eu apliquei em 2010. Então eu já estava na Ingeform há uns 4 anos. Então você já tinha processado um pouco. Eu já tinha não só processado, como também sabia o que eu queria aprender no OPM. Assim, eu acho que ir para um MBA desses, um curso desse assim, de super investimento, são 3 anos, né, o OPM, eu acho que você precisa saber muito o que você vai buscar lá. Porque daí você maximiza esse investimento de tempo e de dinheiro também, né? Então, a cultura escrita, e eu que vinha de uma empresa que tinha uma cultura muito forte, e hoje quem me lê nas redes sociais, ouve um podcast como esse, percebe que eu sou uma pessoa que gosta de dirigir as organizações através da cultura. Eu acredito muito que uma estratégia bem pensada a cada N intervalos de tempo só pode ser bem executada com uma cultura forte, né? E isso faz parte de ritos de governança robustos. Então ali a gente traz essa consultoria para trabalhar a construção da nossa cultura de forma que ela pudesse ser perpetuada e propagada pelo Brasil inteiro. Em seguida, a chegada do professor Falcone foi um marco na nossa gestão, porque a empresa já crescia num ritmo mais rápido, né? Lembrando que a gente quase que multiplicou 20 vezes a nossa receita ao longo desses anos. Ter bons ritos de governança, de gestão, ter processo, ter padrão, ter a meritocracia como eu tinha lá fora, né? Eu adorava a meritocracia americana, e a meritocracia na Ingeform, até a gente dar esse toque de gestão, de governança, eu brinco que a gente chamava de tia Margarida, né? Sempre teve bônus, sempre teve o pagamento, a gente é reconhecido como ser uma empresa que paga bastante comparado com a nossa indústria, mas a regra não era clara e definida. Hoje, na Ingeform, o resultado da empresa de engenharia, por exemplo, está num portal diário. O time da engenharia entra na intranet e sabe mês a mês o quanto a gente está perto ou distante dos nossos objetivos. Atrás da mesa de todos os diretores, painel, gestão à vista e por aí vai. A gente recebeu aqui numa edição anterior o Leo Aquino, que é o CEO da Ecoenergia. E a gente estava conversando também com ele sobre a perenidade de processos, a importância da governança interna, né, de ter processos bem estruturados. E ele trouxe uma questão do quanto esses processos são dinâmicos, né, e revisita esses processos de tempos em tempos como uma parte importante do ciclo de inovação. Como é que vocês fazem lá na Ingeform? Vocês também têm uma cultura de revisitar esses processos sempre ou tem processos mais perenes, mais estáveis? Não, acho que acho que em qualquer organização eles precisam ser revisitados regularmente, até porque o mercado ele é dinâmico, né? Mas acho que assim todo mundo deveria buscar trabalhar no limite da sua eficiência operacional, né? Onde é que está esse limite da eficiência operacional e como é que esses sistemas de processos, como é que esses ritos de governança se tornam uma forma de você se tornar mais eficiente, criar mais resultado, fazer diferente, ao invés de processos burocráticos de preenchimento de planilhas, que pessoas gastam mais tempo imputando dados do que analisando dados para melhorar a sua gestão, né? Então a gente tem uma área muito legal lá na Ingeform, que é a área de gestão do conhecimento e inovação. Inclusive uma área que eu conheço pouca empresa do nosso setor que a tem com a mesma robustez. Porque a área de gestão do conhecimento nossa, por exemplo, ela é responsável por fazer uma coisa que antigamente me incomodava muito, Lara. Todo mundo aprendia executando os nossos negócios. Então aqui nesse eixo da Faria Lima, a Ingeform fez 3 grandes prédios. Mas, eventualmente, o conhecimento que um engenheiro, um gestor adquiriu ao executar o prédio aqui da Sul América na nossa frente, ex-Sul América, ficou só na cabeça dele. E há muitos anos atrás a gente falou negativo, a gente vai transformar esse conhecimento de cada uma das etapas num conhecimento coletivo, através de lições que são muito bem formatadas, muito bem escritas, depositadas na nossa biblioteca digital, com bastante taxonomia, de forma que quando alguém for executar um empreendimento semelhante, ele pode buscar lá N lições aprendidas de tudo que a gente fez certo e fez errado e que a gente aprendeu executando. Então, é rito de governança.
Em vários momentos ao longo da nossa jornada para executar um negócio, a área de gestão do conhecimento atua. E ela atua em paralelo com a área de inovação. Eu tive uma professora chamada Linda Applegate, lá em Harvard. Em 2016 eu chamei a Linda e falei, Linda, estou tão insatisfeito com os meus resultados de inovação na empresa, sabe? A gente tenta, a gente tem aqui a jornada de inovação e compromisso, mas assim, os resultados são, sabe, muito aquém do que eu gostaria. Ela falou, André, vou te dar uma sugestão. No Brasil, em São Paulo, existe um hub de inovação externo às empresas, focado em engenharia, construção civil, desenvolvimento imobiliário, cidades inteligentes e tal. Eu falei, Linda, não sei, mas eu te respondo. Primeiro, se fosse você, eu abri um hub de inovação fora da sua empresa, com outra cultura, com outra gestão, com outra pegada. E eu faria um programa de aceleração de startups, oferecendo para eles N coisas, de forma que eles quisessem ser acelerados para vocês, e garantindo para eles uma coisa em especial. Quem for acelerado pelo hub de vocês, o modelo é equity free. Eu falei, mas poxa, Linda, então a gente vai investir, blá, 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 e o equity é free? Ela falou, André, vai ser equity free pelo seguinte, se você quer atrair os melhores e ajudar eles a exponencializar o potencial deles, se você já quiser negociar quanto vale, não sei o que e tal, você vai perder 6 meses só tentando criar essas condições, em vez de você criar alguma coisa que vai fazer a sua empresa fazer diferente, fazer mais barato, fazer mais digitalizado, fazer usando AI, fazer usando, sei lá, internet das coisas e por aí vai. Então nós criamos esse hub de inovação, nós aceleramos, eu não sei se sabia disso, dezenas de empresas, muitas foram bastante bem, outras deram em nada. Então a gente tem, junto com a gestão do conhecimento e inovação, a gente tem o Engelab, que é a nossa jornada de inovação externa, e a gente tem o programa de Engenheirar, que é o nosso programa de inovação interna. Próximo unicórnio saindo da Engeforum. Imagina só. Né? E não sei se você tem algum caso para contar para a gente desse processo de revisão de processos internos, né? Dessa tua jornada de sempre buscar a otimização que você identificou, para a gente estar indo para um caminho que a gente vai precisar mudar. E que trouxe uma nova forma de fazer processo de tomada de decisão interna, ou que isso acabou gerando uma nova estratégia para vocês? Como é que... Acho que a pergunta é um pouco mais ampla, né? Como identificar quando falha o processo, né? Isso é um aprendizado importante para a maioria das empresas, né? E ela é uma pergunta muito legal, porque essa aí remete um pouco à dor, na minha opinião, né? Então, por exemplo, a nossa empresa de engenharia tinha uma estratégia clara e definida uns 5 anos atrás, que ela vinha sendo bem executada, ou seja, se essa é a estratégia, essas são as verticais que a gente quer atuar e vamos, Nelson. Porém, no nosso caminho dos últimos 5 anos veio uma pandemia que nos impactou por 3 anos, veio uma guerra da Ucrânia com a Rússia que também nos impactou e no final uma das verticais dessa estratégia se mostrou extremamente ineficiente, né? Mas para nossa sorte a gente percebeu isso rapidamente e em consenso com o nosso conselho, porque a gente lá se tem uma coisa que a gente honra muito, é a experiência dos nossos conselheiros. Os executivos bolaram uma nova estratégia, levaram uma sugestão ao conselho e a gente pivotou, saindo dessa estratégia onde a gente não estava performando de acordo com o que a gente tinha planejado e achamos, graças a muito trabalho, de muita gente muito capaz, caminhos alternativos para a gente poder criar mais valor, como a Engeform sempre criou ao longo das últimas 5 décadas. Isso gerou uma nova estratégia comercial? Uma nova estratégia comercial. Uma nova estratégia comercial e demandou novos tipos de profissionais, com outras competências, outros skills. Um outro tipo de estudo de risco, né? Inclusive, tem uma consultora que está nos ajudando agora a pensar na venda dos negócios em riscos como a gente não olhava até uma semana atrás. Hoje eu passei a manhã inteira estudando um negócio muito importante para nós, que antigamente eu ia parar todo esse estudo num cenário. E hoje à tarde me foi apresentado muitos cenários de estresse que antigamente eu não olharia para saber se tudo isso aqui der errado, como é que fica esse negócio, né? Então, essa possibilidade de poder aprender com pessoas que têm conhecimentos complementares ou diferentes dos nossos, sempre ajudou a Engeform a subir de patamar.
E tem uma novidade também, né, da Academia Ingeform, né, que é a formação. A Ingeform é reconhecida, né, por formar, né, o ser humano também, não só o profissional, né? Isso é muito legal. Isso também é rito de governança, viu? Se você, se os executivos estão nos ouvindo, se os empresários estão nos ouvindo, acreditam como nós da Ingeform na importância do pilar pessoas dentro da estratégia, né? E nós sempre fomos muito people-centric, como fala o americano, né? Nos idos de 2010, a gente já abriu nosso centro de educação e treinamento na Faria Lima. Também outra coisa atípica. Inclusive, tive amigos nossos do setor de engenharia tirando sarro, falando, pô, mas como é que você vai ficar investindo tanto nessa turma aqui? Daqui a pouco eles vão pegar e vão embora, né? E eu brincava, né? Pior vai ser se eles ficarem e eu não investir neles, né? Então, para celebrar 47 anos, a gente criou essa nossa academia. A academia tem um budget bastante expressivo para a gente investir na formação das nossas pessoas. E ela tem como propósito formar pessoas que possam transformar o futuro para um futuro melhor. Inclusive, uma das agendas que a gente vai ter essa semana, é uma agenda com muita gente da liderança da engenharia, é a agenda da gestão do conhecimento e inovação. Então a gente vai mergulhar com profundidade no que está acontecendo, onde a gente cria valor, quais são os resultados esperados, quais são os ritos de governança. E além de uma melhor, uma mão de obra, um quadro de colaboradores, né, melhor formados, também tem um turnover menor, que é uma dor grande no Brasil, né? Esse é um dos grandes méritos, assim, acho que do Reinaldo e do Arnaldo. Eles conseguiram criar uma cultura que, não importa se ela não era tão escrita lá em 2006 como ela é hoje, né, veio sendo construída ao longo dos últimos anos, mas a gente é uma empresa que conseguiu criar um ambiente de trabalho que, assim, faz com que as pessoas queiram se desenvolver e pertencer nessa organização e trabalhar alinhados com esse propósito e ver as carreiras se desenvolvendo e as vidas melhorando e por aí vai. Em 2011 e 2012, eu lembro muito bem que aqui no Brasil nós tivemos um ciclo de ultra investimento no nosso setor. Eu não sei se você lembra desse momento, assim, esse ciclo econômico, mas por que eu quero contar isso? Porque ali em 11 e 12, então a gente... PAC 1, né? É o auge do primeiro PAC, né? Pois é, e a gente assim, contratou 2 bilhões de reais em novos negócios que precisariam ser executados nos próximos anos. Então a gente precisou contratar muita gente jovem para também ajudar na nossa operação. E hoje, eu brinco que a gente passou uma peneirada na moçada da Unicamp, da USP e do Mackenzie. E hoje eu posso dizer que eu tenho 15 gestores que entraram ali em 11 e 12, que estão à frente de negócios expressivos, áreas relevantes da empresa, que foram todos formados nessa escola da Ingeform. Dentro dessa nossa cultura, desse jeito de formar pessoas, de se relacionar com os clientes, de criar valor na sociedade, né? E acho que isso é muito legal. Não só que o pessoal... gera novos líderes, né, num processo de reciclagem, e que é uma visão de longo prazo de negócio, né? O que é raro nas empresas que têm um ciclo de negócio mais curto, né? Essa é uma vantagem da empresa de dono, né, que olha realmente para o longo prazo, né? E tá junto com isso o desafio da gente estar espalhado pelo Brasil, que é um Brasil muito grande. Hoje mesmo eu falava sobre a importância do padrão. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma Unimed em Novo Hamburgo, que, aliás, nessas chuvas do Sul foi, né, super prejudicada, e ao mesmo tempo a gente faz uma Unimed em Natal. Se você pegar o avião para voar de Novo Hamburgo para Natal, são 5 horas de voo. Nem o português, que é falado lá no Sul e no Rio Grande do Norte, é tão semelhante. Se você não tiver processos e padrões para fazer as duas Unimeds da mesma forma, como a gente fez em Betim, Circuito das Águas, estamos fazendo em Sorocaba, assim, você não consegue ter o resultado que o seu cliente espera, que o seu time espera, que o seu acionista espera, que a sociedade espera. Então eu volto na importância desses nossos ritos de governança. Um tema que é muito importante, né? Que o perfil do nosso ouvinte, a gente lida com muitos investidores, né, do mercado de capitais, a gente lida com diretores de novos negócios, com CEOs que estão à frente de empresas que investem, né? Cuidar da governança para que esses processos internos sejam de fato respeitados e gere esse valor através disso. Mas como é que o investidor consegue observar isso? Você tem alguma dica? Porque, pro investidor. olhando de fora uma empresa, quais são os sinais
de que, de fato, os processos estão bem estabelecidos, isso vira um mitigador de risco? Que legal essa pergunta. Eu brinco que às vezes eu preciso ir sentir o cheiro, sabia? Então, isso vale, olha que coisa. Não só quando a gente faz parcerias, busca investidores para estarem perto da gente, ou mesmo quando a gente se dispõe a trabalhar para terceiros. Há 2 semanas atrás eu fiz uma viagem longa porque eu queria ir conhecer a cultura com quem a gente iria trabalhar. Seu sócio, nesse caso? Negativo, uma empresa que pode contratar a Ingeform. Um cliente Um cliente. Eu quero tentar entender melhor a cultura deles. O que é valor para eles? O que são os ritos de governança deles? Como eles tomam decisão? Como é que eles resolvem problemas mais complexos, né? E acho que muitas coisas dessa, Lara, a gente pode sentir andando numa empresa, visitando a história da empresa, fazendo um pouco de benchmark com investidores, parceiros, pessoas que fizeram negócio com essa empresa, para saber como é que eles decidem, como é que eles... Porque ganhar junto é muito fácil, hein? Dura ter que comer um pouquinho de sal ao longo da jornada para poder chegar lá na frente no sucesso. Esses sim são os bons investidores, os bons parceiros, os bons clientes. Esses sim são os bons. E esse aprendizado do André, segunda geração, como é que vocês estão preparando a Ingeform para a terceira e garantir que a terceira prepare a quarta? Essa empresa que chegou com tanto sucesso na 4ª década de existência, investindo em engenharia, energia, real estate. Como? Aliás, vale até a pena falar um pouco, pessoal, o que é o nosso grupo, né? Eu acabei não falando na abertura. Acho que é importante o nosso ouvinte saber que a Ingeform, ela tem 5 empresas, né? A mãe de todas, a mais antiga, é a empresa de engenharia, que atua prioritariamente no setor de saneamento, saúde, infraestrutura, mineração e energia, né? Essa é a empresa que hoje tem 8.500 colaboradores. A segunda empresa que nasceu foi a Desenvolvimento Imobiliário, que trabalha no modelo mais patrimonialista, e hoje tem 12 ativos aqui no eixo da Faria Lima, Berrini, né, prédios AAA comerciais para locação. A nossa terceira empresa, nosso coraçãozinho aqui, né, é a de energia renovável, a PEC, né, hoje a maior desenvolvedora de projetos de energia renovável do Brasil, com 15 gigas em projeto desenvolvidos a serem comercializados. E também a Serra das Vacas, o nosso parque gerando quase 230 megas no Pernambuco, Serra das Vacas 1, 2 e 3. Muitas vezes a gente fala assim, olha, esses parques geram 240 megas e tem 100 aerogeradores. Para um ouvinte que não é do setor, isso não quer dizer absolutamente nada. Então eu fui me letrar para poder explicar que isso aí é energia suficiente para abastecer uma cidade de 800 mil pessoas, com toda a complexidade que essa cidade possa ter, né? A quarta empresa que a gente tem é de concessões e investimentos. Ela tem 3 concessões de saneamento, 2 PPPs habitacionais, e a gente tem 1/3 da concessão funerária e cemiterial de São Paulo, né? Inclusive a gente brinca que a gente faz muita maternidade e agora a gente tem onde também enterrar as pessoas. E a gente não tem um slogan do nascer ao morrer a Ingeform com você, mas uma hora vai nascer um slogan. Pode estar nascendo aqui no podcast. Pode ser que nasça agora, ou qualquer sugestão é bem-vinda do nosso ouvinte. E a nossa gestora, a Ingeform Gestão de Recursos, que nasceu ano passado, já tem 4 fundos captados, né, no setor de desenvolvimento imobiliário e energia, e estamos super animados com esses fundos, né? André, Ingeform, um grupo muito bem sucedido, mais de 4 décadas, passando por 2 impeachments, ciclos econômicos, independência de Banco Central, não independência de Banco Central, sobe juros, desce juros. Como é que cria valor? Qual é a fórmula mágica? Conta o segredo do sucesso aí, porque o que vocês criaram dentre a realidade de volatilidade, que é muito difícil de ser percebida quando você estava lá em Nova York, né? Você deve ter visto a visão do investidor estrangeiro olhando para o Brasil, tendo muita dificuldade de acompanhar, né, as volatilidades internas. Você sabe que essa pergunta me fez pensar em 2 elementos que de novo remetem à cultura. E um deles pode parecer muito simples falado aqui, que é o princípio da nossa organização. E como eu sou um CEO apaixonado por temas de cultura, né, o nosso princípio ele é muito simples. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Não importa o porte da sua empresa, o tamanho do seu desafio, a quantidade de pessoas que você lidera. Se você cuidar com capricho, fizer direito, né,
A gente fala muito que os negócios ruins que vieram ao longo do nosso caminho foram negócios que eles não foram bem estudados. Se você não estudar com profundidade, analisar bem os riscos, conhecer bem o seu cliente, conhecer bem os seus parceiros, entender o momento atual da economia, dos ciclos econômicos do seu país, e eventualmente você vai contratar um negócio que você não vai performar como você esperava. Então, inclusive essa semana, chegaram várias consultas de oportunidades comerciais fora do Brasil. André, um negócio aqui no Panamá. André, um negócio aqui no Paraguai. Mas nós também tomamos uma decisão dentro da nossa governança de ser uma empresa de foco nacional. Está escrito. Então, para mim, agradecer esses convites de forma muito gentil é muito fácil. Sem nem me tentar a saber que tipo de negócio que é, como é que é, blá, blá, blá. Porque nós decidimos, é um país muito grande, continental. Um país que no segmento de engenharia tem uma demanda de investimentos que é uma coisa cavalar, pessoal. Pode ter qualquer tipo de ciclo econômico. Nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado. Nós temos 50 milhões de brasileiros que não têm água tratada na torneira. Esse marco legal do saneamento tem que ser resolvido. São bilhões e bilhões de reais que precisam ser investidos nesse setor, que é um setor core da nossa história, onde nós temos uma tecnologia, um know-how, pessoas que nos colocam numa posição de destaque. Então a gente quer participar dessa jornada de transformar a saúde do Brasil numa saúde melhor através do saneamento. E aí esse mesmo paralelo eu posso fazer para várias áreas que a gente atua. Mas nós na Ingeform, os acionistas, os principais executivos, a gente sempre acredita que um país como o nosso vai trazer boas oportunidades, desde que você esteja disposto também a repensar sua estratégia rapidamente, quando eventualmente você escolhe uma rodovia, um caminho que não foi legal. E foi isso que aconteceu há poucos anos atrás e eu comentei com vocês. A gente escolheu uma vertical onde as coisas não estavam indo tão bem. Rapidamente abrimos mão daquele caminho, criamos novas rotas e as coisas se mostram melhores hoje para nós. Então, a gente sempre olha com muito otimismo, assim, mesmo quando a gente recebe estrangeiros ou pessoas que pensam diferente da gente e trazem teses importantes que eu, inclusive, concordo com eles. Pô, você devia investir 1/3 do que for fora daqui. Eu falo, você está certo na diversificação, mas eu vou te falar a verdade. A gente acredita que a gente vai ter um retorno melhor para nós, acionistas, e quem investe conosco, investir nos nossos negócios. Porque a gente entende o que a gente faz, a gente domina, a gente consegue saber bem do risco, e a gente consegue entregar resultado de forma consistente há 5 décadas. Né? E esse desafio de empreender no Brasil, que a gente tem tanta paixão, né? É o que nos motiva hoje a estar pensando nas próximas gerações. Então, nesse momento, nós estamos sendo assessorados por uma boa casa de assessoria jurídica, que está nos ajudando a pensar nos documentos societários, que não remetem mais aos fundadores e nem eu que estou na 2ª geração, mas sim nas gerações que estão por vir. Então, nós estamos nessa discussão nesse momento, e é uma discussão que ela é importante, requer carinho e atenção, porque você não está pensando mais só em você, você está pensando em como é que as próximas gerações vão lidar com diversas situações que vão ser enfrentadas. E, ao mesmo tempo, Lara, a gente também está contando com outra assessoria para poder trabalhar a educação dos herdeiros que são acionistas, eventuais acionistas, mas que não participam da parte executiva da empresa. Então, tudo isso está acontecendo nesse momento da Ingeform, que, no fundo, é assim, a gente se preparando para a jornada que eu chamo da jornada de 100 anos. E várias vezes no meu dia a dia, eu sinto que eu sou testado nas minhas decisões e talvez o pessoal não entenda, dentro das reflexões que eu faço, que a minha decisão não está pensando aqui no resultado de 24, 25 ou 26, mas sim na criação de valor e na consistência para esse grupo se perpetuar, independente da posição, da presença dos fundadores ou do André à frente da gestão. Então, eu sonho muito com isso, que a gente possa chegar a 100 anos, que a gente tenha um time de executivos capacitados, apaixonados pela cultura, do jeito que a gente que gostem de fazer o certo, cuidar das pessoas, né? E que possam nos levar na direção que a gente entender a cada momento se é mais correta. Fantástico. Rumo aos 100 anos. Rumo aos 100 anos. Rumo aos 100 anos com a Ingeform. Rumo aos 100 anos. Obrigada, André. Obrigada pela tua participação muito inspiradora. Outros
empresários aqui, tomadores de decisão, que querem seguir jornadas centenárias também. Eu posso deixar uma última sugestão para quem nos ouve? Uma das coisas que eu faço para apoiar a minha decisões dentro da Ingeform é participar de um grupo chamado YPO. O YPO, Young Presidents Organization, uma organização de 35 mil líderes globais, né, que empregam 22 milhões de pessoas, que no final do ano passado geraram 9 trilhões de dólares. E por que esse número é relevante? É só porque é o terceiro PIB do mundo. E eu acho que assim, eu me apoio no IPO para poder trocar ideias e aprender com os meus pares, que são os outros CEOs das empresas. Mas todo mundo deveria buscar um ambiente de confiança, onde as conversas podem ser sinceras, onde elas podem eventualmente pertencer só dentro de uma sala fechada, e onde a gente possa aprender e trocar, e com isso eventualmente ter até um soundboard para se aconselhar, né, ou ver como pessoas tomaram decisões em situações semelhantes, para você ir montando a sua estratégia. Então eu particularmente sou muito grato a poder contar com essa rede de apoio que é o IPO para mim, e acho que quem nos ouve, existem diversas outras organizações, mas também quem se qualificar e quiser estar no IPO, um prazer. Mas acho que assim, é muito bacana você poder contar com uma organização como essa, um grupo de fóruns e amigos, para ajudar você a tomar boas decisões. E que sua liderança cresceu bastante no Brasil, né? Há quanto tempo você está à frente do IPO, mesmo você puder lembrar? Eu estou na diretoria já desde 2018, então já são muitos anos que eu estou. 6 anos. E eu estou aí como chair do Brasil desde junho de 23. Meu mandato vai até junho de 25, e depois eu vou para o conselho, onde eu fico uns bons anos lá no conselho. Então, minha jornada ali à frente do IPO seguirá por muitos anos. Então, boa sorte, André, que você continue Obrigado, inspirando aí o crescimento do IPO no Brasil, que é uma organização que, de fato, tem essa função de soundboarding para muitos CEOs de sucesso. Isso. E rumo à jornada centenária da Ingeform. É isso aí, brigadíssimo, obrigado por me receber aqui. Eu espero que o pessoal tire alguns bons insights da nossa conversa. E obrigada a você que nos assiste, que nos ouve aqui no podcast da UNA. Você pode saber mais novidades da UNA no unaconnect.com.br com 2 N's, ou siga-nos nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar esse podcast no nosso canal no Instagram e no YouTube e também no Spotify. Obrigada pela audiência, até o próximo episódio.